Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Eu acho que é preciso muita coragem para olhar para os números de desemprego e vir para aqui falar de progresso. Olhar para aqueles desempregados que não têm qualquer apoio social e vir falar de progresso. Olhar para a fome que continua a alastrar e falar de progresso. Olhar para a pobreza e falar de progresso. Olhar para aquelas pessoas que nem sequer dinheiro têm para os medicamentos, nem para o transporte, para levar as pessoas ao hospital e vir falar de progresso. E olhar para os cortes salariais e para os recibos. Quando as pessoas olham para os recibos salariais, falta que o Governo lá ponha assim, isto é o progresso. A senhora deputada falou do progresso, é como outros falam da luz ao fundo do túnel, como outros falam dos milagres económicos, como outros falam das previsões, como era o caso do ex-ministro das Finanças. Eu acho que aqui isto é mais preocupante porque a mentira começa a ser compulsiva face àquilo que se está a verificar. Mas eu deixava-lhe já uma pergunta. Ó senhora deputada, com tanto progresso, como é que se explica que os portugueses continuem a empobrecer? Se calhar é por causa do progresso. Se calhar é melhor regredir. Depois a senhora deputada também falou nas receitas desta medida. A senhora deputada está a fazer mal as contas, mas nós já lá vamos. Senhora deputada, quando o Governo decidiu agravar a taxa do IVA no setor da restauração, toda a gente, menos o Governo e a maioria, percebeu a natureza recessiva desta medida. Toda a gente, menos o Governo e a maioria, mediu as consequências desastrosas deste erro profundamente lamentável. Vozes de todos os setores, inclusivamente até de pessoas ligadas ao setor e que conheciam muito bem o setor, como é o caso do atual Ministro da Economia, quando não era ainda um soldado obediente, todos vieram a público mostrar a dimensão do disparate que o Governo estava a cometer com esta medida. Mas o Governo, enfim, fez ouvidos de mercador e continuou nas suas certezas sustentadas nas previsões que todos conhecemos. Os Verdes já na altura se opuseram a esta medida e apresentaram em várias ocasiões propostas no sentido de repor a taxa do IVA na restauração nos 13%. O Governo e a maioria não quiseram saber e hoje eu creio que é tempo da maioria tomar consciência do erro que tem vindo a cometer. Senhora Deputada, quanto às receitas, o Governo não diz nada. Quando se pergunta ao Governo quais os reflexos desta medida em termos de receitas fiscais, o Governo não diz. Os números, os dados que há disponíveis, que certamente a senhora deputada conhece, não dizem aquilo que a senhora deputada disse. Vou terminar, Sr. Deputado. Eu vou terminar, Sr. Presidente. A manutenção do IVA na restauração, na taxa normal, por enquanto, nos 23%, representou em 2013 uma receita adicional para o Estado de apenas 399 milhões de euros. Mas o impacto financeiro negativo para o Estado em 2013 deve-se ter situado em 854 milhões de euros. Ou seja, feitas as contas, o Estado ficou a perder nada mais, nada menos do que 455 milhões de euros só em 2013. É só fazer as contas. Só temos que subtrair os 399 milhões de euros que entraram aos 854 milhões de euros que se perderam, para se ficar a perceber que, afinal, acabamos por perder 455 milhões de euros. Eu vou mesmo terminar, eu pensei que havia alguma flexibilidade por parte da mesa, mas vou terminar dizendo assim: ó senhora deputada, fala-se em saída limpa. Sensibilidade, Sr. Deputado. Sim, senhora, à semelhança do que tem vindo a ser até aqui ao nível das perguntas. Senhora deputada, já que se fala em saída limpa, e eu também vou sair de forma limpa desta pergunta,